Daniel 12, versículo 13, o tema: segue o teu caminho e receberás a tua herança. Daniel é um dos profetas menores, aliás, é o último dos profetas maiores, está logo depois de Ezequiel, né? Então, não é dos mais fáceis de você encontrar, mas encontrou. É um texto poderoso, um versículo apenas de uma mensagem muito linda, tá bom? A palavra diz assim, ó: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Eu vou repetir. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. A palavra de hoje está em Daniel capítulo 12, versículo 13, e o tema: segue o teu caminho e receberás a tua herança. Muito obrigado, Luciana. Amados, olha só, nós lemos um texto que está no livro de Daniel. Daniel é o último dos profetas maiores. Daniel é um homem que, para mim, dentro da palavra de Deus, é uma inspiração de integridade. Daniel é alguém que teve toda uma vida linda diante de Deus. A Bíblia deixa claro que Daniel, ainda bebê, ou uma criança, ou uma fase junior, ele foi muito bem ensinado nos princípios de Deus. Muito bem ensinado a amar a Deus e amar a palavra do Senhor. Chegou à adolescência, e não sabemos exatamente com quantos anos de idade, mas naquela transição de adolescente para jovem, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Muito provavelmente seus pais foram mortos, irmãos, sabe? Houve um rebuliço tremendo na vida de Daniel e em toda a sua nação. A nação de Judá, o reino do sul, aquelas duas tribos estavam sendo completamente dizimadas, né, pelo reino da Babilônia. E Daniel é levado cativo. E a Bíblia começa a narrar a história dele e de mais 3 jovens, amigos do peito, amigos na fé também, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram os nomes dados depois lá no Império Babilônico, né? Mas você sabe que eram Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia diz, queridos, não é, que Daniel, desde essa fase, ele viveu todos os dias da sua vida na presença do Senhor. Por isso eu digo a você, Daniel é um homem que me inspira no que diz respeito à integridade de caráter, no que diz respeito a uma vida moral íntegra, uma vida moral muito bonita, uma vida moral que era uma referência para todos do seu tempo. E eu quero te dizer que é possível vivermos vida que agrade ao Senhor em todas as fases da nossa vida. Há uma outra coisa que eu quero destacar para você aí, dentro da palavra do Senhor. É que, quando eu digo a você que Daniel é uma referência para mim, que inspira a mim no que diz respeito a caráter, no que diz respeito à integridade, é porque você vai ver, numa distância grande na vida dele, você vai ver o mesmo procedimento. Em Daniel 1:8, eu vou ler aqui, Daniel está recém-chegado e ele é separado no meio dos escravos para poder ter 3 anos de internato real. Ele ia ficar interno numa escola do rei lá da Babilônia, né, numa escola de Nabucodonosor, para poder aprender tudo do direito e da cultura babilônica. E então, ao cabo de 3 anos, seria exatamente questionado do próprio rei, responderia perguntas do próprio rei para saber se ficaria entre os sábios da Babilônia. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, preste atenção: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Me chama a atenção a frase logo no começo: resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Daniel aqui era só um pré-jovem, final da adolescência, entrando na juventude. Mas já havia um desejo sincero de andar no caminho do Senhor. Ele disse: eu não vou me contaminar.
Daniel foi uma boa influência, porque ele fez contato com seus amigos. E o que ele propôs no coração, ele também passou para os seus amigos, e os amigos abraçaram a causa de Daniel. Agora já não era mais apenas Daniel, eram quatro. Os quatro dizendo, não nos contaminaremos. Mas me chama a atenção que quando eu passo o livro de Daniel, vou ver que ele foi sábio dos sábios, o conselheiro dos conselheiros, no reinado de Nabucodonosor, capítulos 1 e 2. Depois eu vou virando a página e eu vou ver que ele também está numa liderança, não é? Durante o período de Belsazar, capítulo 5, não é? E depois no reino de Dario, capítulo 6. Então, Daniel, ele já havia passado muitos anos. Já havia passado muitos anos. Aqui ele estava como um líder, um representante de Deus aqui na terra, lá na corte da Babilônia, lá na corte dos Medos e Persas. Ei, queridos, quando eu oro pelo presidente da República, quando eu oro pelo governador, quando eu oro por prefeitos, quando eu oro por autoridades, porque a Bíblia me ensina a orar, eu tenho orado também pelos Daniéis. Sempre eu tenho dito a Deus, Senhor, fortalece os Daniéis, fortalece os Josés. Quem são esses, pastor? Aquelas pessoas levantadas por Deus para estar na corte, para ter acesso direto ao coração do rei, sabe? Daniel tinha acesso direto ao coração de Dario, por exemplo. Se você conhece a história de Daniel, você sabe que quando Dario percebe que o decreto que ele assinou acabou atingindo o seu amigo e o seu melhor conselheiro, Daniel, a Bíblia diz que Dario fica tão angustiado que durante toda a noite ele não conseguiu dormir, não conseguiu comer, ele passou a noite em claro, até que quando o dia amanheceu, ele foi lá na cova dos leões e descobriu então que Deus havia guardado a Daniel. Sabe? Daniel era um porta-voz de Deus no coração de Dario. Eu oro pelos Daniéis, ministros de Estado, secretários de governo, comandantes de forças armadas, comandantes de corporações da polícia militar, representantes do judiciário, não sei aonde eles estão, mas que homens e mulheres de Deus, aqueles que têm experiência com Deus, aqueles que amam a Deus de fato e de direito, possam ser boas influências no coração daqueles que receberam com a permissão de Deus o poder de liderar. Lembre que ninguém ascende, ninguém sobe a um cargo se não tiver a permissão de Deus. Mas eu não vou falar disso, não é sobre essa faceta da vida de Daniel que eu quero falar nesse momento. Mas me chama a atenção, queridos, eu anotei aqui, capítulo 6, versículo 4. Eu mostrei capítulo 1, 8, Daniel lá na sua final de adolescência, início de juventude, dizendo, eu vou viver a vontade de Deus, eu não me contaminarei. Passados muitos anos, talvez mais de 50 anos, Daniel agora, ele no capítulo 6, versículo 4, olha só o que outros liderados de Dario, mas que queriam tomar o lugar de Daniel, queriam puxar o tapete de Daniel. Olha só o que eles dizem de Daniel, capítulo 6, 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Quando eu digo a você que Daniel, para mim, é um exemplo de inspiração de integridade, é porque a Bíblia diz que logo cedo ele colocou no coração não se contaminar e fazer a vontade de Deus. Passados 10, 20, 30, 40, talvez 50 anos, aqui já era um homem madurão, idoso mesmo. Aqueles que queriam lhe puxar o tapete disseram, não é possível. Eu vasculho a vida desse homem todinho, eu mexo de trás para frente, não achamos nele uma culpa, não achamos nele um erro. Ele é certo demais. Esse cara é correto demais. Ele não erra de jeito nenhum, ele está sempre fazendo a coisa certa. Hora nenhuma ele fez algo que pudesse, sabe, dizer que ele não está agindo certo com o rei, que ele não está sendo íntegro. Daniel tinha a firmeza e a fidelidade de um homem de Deus. Eu vou repetir, Daniel tinha a firmeza, a convicção e a fidelidade de um homem de Deus. E até os ímpios tiveram que reconhecer isso. Porque quem está falando isso aqui no capítulo 6, 4, não é gente que amava Daniel, muito menos não é gente que amava a Deus.
era gente ímpia, de coração corrompido. Mas ao olhar para Daniel, estava dizendo, não tem jeito, ele é fiel. Não tem jeito. Ele não erra, não tem culpa dele, ele está todo certinho, não tem dolo nem culpa. Baseado nisso, querido, eu quero dizer para você aqui. Eles não encontraram nenhum erro em Daniel. Então foram na fé de Daniel e disseram, já sei. Ele é temente a Deus, ele não se desvia da vontade de Deus. Ele segue aos preceitos do Deus lá de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É nessa fé dele que talvez a gente encontre algum embaraço. E aí foram com aquele decreto de não se dobrar, não se curvar diante, não é, de nenhum outro Deus, senão o Deus que estabeleceria o rei Davi. E você sabe a continuidade da história. Pois bem, eu estou diante de alguém que desde a infância resolveu caminhar na presença de Deus. Eu estou diante de alguém que escolheu fazer o que era a vontade de Deus. Para essa pessoa, no final da jornada, Deus diz assim, tu, porém, segue o teu caminho. Queridos, Deus está muitas vezes dizendo isso para nós. Tu, porém, segue o teu caminho. Quando é que Deus diz isso para mim ou quando é que Deus diz isso para você? Quando o que a gente está vivendo é o centro da vontade dele. Deus só vai dizer para mim ou para você, tu, porém, segue o teu caminho, se eu estou vivendo como viveu Daniel. Se eu estou vivendo como viveu Paulo, que disse, sede meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo. Eu não sei quais são as escolhas que você tem feito. Eu não sei quais são, sabe, as decisões espirituais que você tem tomado. Mas eu posso te dizer hoje, baseado na palavra, Daniel fez as escolhas corretas. Daniel escolheu a vontade de Deus, agradar a Deus, escolheu seguir, sabe, aquilo que Deus tinha para a vida dele. E porque Daniel fez isso, ele agradou a Deus durante toda a vida. E já um homem idoso, Deus está dizendo para ele, Daniel, continua seguindo o teu caminho. Sabe? Quando a vontade do Senhor se cumpre em mim, se cumpre em ti. Quando o nosso coração se inclina em fazer a vontade dele, nós encontramos alinhamento entre o que Deus quer e o que estamos fazendo. E quando isso acontece, Deus diz para mim, diz para você, minha filha, segue o teu caminho. Meu filho, segue o teu caminho. Em outras expressões da palavra, a palavra diz, este é o caminho, andai nele. Daniel tinha descoberto qual era o caminho e estava andando na direção desse caminho. Eu não vou cansar de falar que o caminho sempre é Jesus, porque foi ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for comigo. Mas eu também não vou cessar de dizer que encontrar o caminho é preciso iluminar esse caminho. E esse caminho é a palavra de Deus. Quem vai nos dirigir por toda a vida em manter a aliança, os termos da aliança, sabe? Quem vai nos ensinar durante toda a vida a não estar cometendo dolo nem culpa, a encontrar verdadeiro alinhamento com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É exatamente o conhecer a palavra dele. Porque essa palavra que no Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, precisamente no verso 105. Então, ela é a luz que ilumina o caminho, que é Jesus. Daniel descobriu qual era o caminho, qual era a direção de Deus e andava nesse caminho sem se afastar dele. Por isso Deus já no final da vida diz, Daniel, segue o teu caminho. Eu preciso ter a convicção de que estou no caminho certo. Eu preciso ter a convicção de que estou levando minha família no caminho certo. Eu tenho pedido a Deus isso todo dia e quero estar sempre no centro da vontade dele. Mas hoje o Senhor me leva a gerar em você uma reflexão. Você, meu irmãozão, você, minha irmã, você que tem acompanhado esse matinal, você que está entrando hoje, vem comigo aqui e pensa assim. Se eu estivesse ouvindo a fala de Deus agora, ele estaria dizendo, esse é o caminho, segue. Ou talvez eu quero lembrar você que o amor e a misericórdia de Deus, que hoje foi lido no texto da irmã Ana também, que na minha versão, ao invés de benevolência, tem misericórdia. Tá? Eu quero dizer para você aqui que muitas vezes no cuidar de Deus, ele está vendo a gente saindo da rota, está vendo a gente fugindo do caminho, e ele está dizendo, endireita-te, alinha-te. Olha o prumo que eu passei aqui, ó. O prumo mostra que a posição é essa. Deus está sempre dando novas oportunidades. Ele só vai dizer, este é o caminho, continua, prossegue, se a gente tiver 100% em sintonia. Se tiver 95% em sintonia, ele vai dizer endireita, alinha. Porque é isso que ele diz através do livro sagrado. Mas Daniel estava agradando a Deus do início até o fim.
Daniel estava verdadeiramente sendo um exemplo de homem de Deus aqui na terra. Nós podemos ser esse exemplo. Ah, pastor, eu sou humano. Ei, essa é uma desculpa fajuta. Esse é um argumento do diabo. É claro que Deus perdoa as nossas falhas, mas nós não podemos viver o menos espiritual, porque há, sabe, um sentimento humano de que todo mundo erra, então eu vou errar também, que converse. Paulo era humano tão quanto eu e você, e ele teve coragem de escrever para as ovelhas de Cristo e dizer: sejam meus imitadores como eu tenho sido do Senhor. Daniel foi dito dele pelo próprio Deus. É Deus quem está dizendo aqui em Daniel, capítulo 12, verso 3. Tu, porém, segue o teu caminho. Eu me lembro agora de Paulo escrevendo a Tessalônica, lá no capítulo 4, quando ele diz, sabe, eu tenho passado as doutrinas do Senhor, o evangelho vivo, e vocês estão progredindo, continuem. Sabe, quando a gente está no caminho certo, Deus diz: ei, minha filha, continue. Ei, meu filho, prossiga nesse caminho. Foi isso que Deus estava dizendo para Daniel. Agora eu quero falar de outro tópico. Quando a gente está andando no caminho certo durante a vida, quando a gente está fazendo a vontade de Deus durante a vida, a outra coisa que você tem que lembrar é que quando a gente está no centro da vontade de Deus, nosso caminho não é fácil. Viver a vida de um valente de Deus, viver a vida, sabe, de alguém que escolhe sempre agradar a Deus, é viver uma vida na contramão do mundo. E andar na contramão do mundo nunca foi fácil. Nós teremos as pancadas da jornada. Nós teremos os embates da caminhada. Nós teremos muitas vezes que enfrentar temporais, vendavais. Alguns virão lá de fora, outros virão até de gente perto da gente. Porque quem está totalmente alinhado com Deus, na maioria das vezes não vai ser compreendido daqueles que não estão. Sabe por quê? Somente o homem espiritual sabe discernir as coisas do Espírito. O homem carnal vai dizer: é loucura. Escolher fazer um jejum, especialmente um jejum prolongado, é loucura. Escolher ler a Bíblia e estar sempre lendo a Bíblia é fanatismo. Escolher ir à casa do Senhor no melhor dia da semana, que é o domingo, o dia que a família tem disponível, sabe, que não tem ninguém trabalhando e tal. Isso aí é besteira, rapaz. Fica com a tua família, vai à praia, faz isso, faz aquilo. Sabe, o mundo não vai entender. Ensinar os teus filhos em volta da mesa, usar os momentos melhores para dizer: olha, essa não é outra, senão a palavra de Deus, meu filho, minha filha, ame isso aqui, respeita isso aqui, honra isso aqui, você vai andar bem, você vai viver bem. Isso agrada a Deus, mas desagrada ao mundo. Portanto, os valentes de Deus carregarão durante a jornada as marcas dessa jornada. Paulo foi quem diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Em outro texto ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Em outro momento Jesus Cristo diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por amor do meu nome. Eu quero dizer para você nessa manhã que a jornada, a caminhada daquele que está no centro da vontade de Deus, daquela que está no centro da vontade de Deus, vai incomodar a muitos e vai trazer marcas. Muitas vezes vai ferir, muitas vezes vai magoar, muitas vezes vai fazer você dizer: mas Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade, está um peso. E ele vai dizer: ora mais, porque o Espírito Santo está aí do seu lado. O papel do Espírito Santo é ser ajudador, é ser paráclito, é dividir o jugo comigo e com você. Ele não vai te deixar só. E você não vai ser provado além daquilo que você pode suportar. Se você está disposto ou disposta do seu coração a ser um valente de Deus como foi Daniel. Se você está disposto a ser um valente de Deus como foi Paulo. Se você está disposto a ser um valente de Deus, eu quero ser todos os dias da minha vida. Pode ter certeza que não vai faltar força do alto para que você complete a sua jornada com louvor. Não vai faltar força e direção do amigo Espírito Santo para iluminar você no centro dessa caminhada. Eu quero dizer para você nessa manhã que quando Deus prossegue no relatório acerca de Daniel, ele diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Aquele que é fiel até a morte, diz a palavra, eu te darei a coroa da vida. Deus estava dizendo:
para Daniel: Daniel, continua nessa caminhada, porque lá no fim eu vou te dar descanso. Lá no fim você vai ter um merecido descanso. Às vezes a gente não tem descanso hoje, irmão. Talvez não tenha depois de amanhã, nem o ano que vem, nem daqui 10 anos. Mas uma hora nós vamos receber o descanso. O descanso que vem de Deus, a eternidade que vem de Deus. E lá no descanso final, também tem uma herança separada para mim e para você. Aliás, é assim que Deus termina esse livro de Daniel. Então te levantarás para receber a tua herança. Levantarás para receber a herança. Sabe, aquele que segue o caminho do rei, aquele que segue o caminho da cruz, aquele que segue a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ainda que esteja passando momentos difíceis hoje, ainda que viver o evangelho da graça tenha que representar renúncias, ainda que viver a vontade de Deus muitas vezes vai levantar oposição, às vezes até de dentro da própria casa, do marido, da esposa, de filhos, de irmãos, não sei. Mas eu digo para você nessa manhã, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque era isso que Deus estava dizendo para Daniel. Daniel, segue o teu caminho, eu vou te dar descanso. E no final de tudo, meu filho Daniel, você vai receber a herança. Você quer receber a herança das mãos do Abba? Eu quero. Você quer receber a coroa da glória das mãos do Filho? Eu quero. O justo juiz de toda a terra, ele tem para mim e para você. Venha bendito do meu Pai e possua por herança o reino que te está preparado desde a fundação do mundo. Se você hoje olha para o teu caminho, para a tua jornada e está vendo que falta ainda alinhamento, Deus é bondoso e misericordioso e está usando essa palavra nessa manhã para dizer a você: ei, queira no seu coração ser como Daniel. Alinhar-se com o caminho de Deus, andar nesse caminho, somente nesse caminho até o fim. Eu quero. Estou disposto a isso. Tenho me gastado nisso, de andar no centro da vontade de Deus. E eu sei que vale a pena, porque Ele tem prometido descanso e Ele tem prometido herança. E a herança que Ele tem para mim, a traça não destrói, a ferrugem não consome. A herança que Ele tem para mim não tem a ver com dinheiro, tem a ver com uma eternidade, como adorador na mansão celestial. Isso é para mim, isso é para você. Segura na tua fé. Caminha a jornada que o Senhor tem para você. E Ele, o justo juiz de toda a terra, vai te abençoar. Ser fiel até a morte e receberemos juntos a coroa da vida. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Segue o teu caminho e você vai receber a tua herança em nome de Jesus. Amém? Querido, olha só, nós agora vamos orar essa palavra. Mas antes, enquanto a gente estava trazendo a palavra aqui, o Senhor me fez lembrar de uma canção que foi muito tocada. E eu vou deixar ela aqui de fundo, tá? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu vou baixar. Daqui a pouco a gente vai terminar. Antes de eu começar essa oração, essa canção do Juliano Som, que tocou muito há uns 7 anos aí atrás, ela fala de uma entrega, sabe? Uma entrega ao Senhor. Uma entrega quando a gente faz uma aliança com Ele, entrega a nossa vida, entrega a nossa casa, entrega a nossa família, entrega os nossos dons, entrega os recursos ao Senhor. Especialmente quando a gente entrega os sonhos ao Senhor. E a gente começa a andar mais perto do Senhor, como diz a canção, mais perto dos teus caminhos. E aí o tempo vai passando, a aliança vai ficando mais estreita, mais bonita, mais firme. E não quer dizer que a gente não vai ter tribulação, porque vamos ter. Não quer dizer que a gente não vai ter que passar por vales e montanhas, porque vamos passar. Mas quando a gente aprender a não procurar coroas, mas procurar as águas das fontes, e a única coroa que nos interessa é a coroa da vida, a coroa da eternidade. Então a gente vai depois olhar para trás e dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena te amar, valeu a pena renunciar, valeu a pena viver
guiado pela tua palavra. Valeu a pena. Escuta o coro antes de orar. Eu creio, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, dessa manhã, porque eu sei que é o Senhor quem olha para a nossa caminhada. Eu sei que é um amigo Espírito Santo que nos acompanha todos os dias. Oh Deus, o sustento vem de Ti, a força vem do Senhor, o brilho da aliança, Senhor, vem de Ti. Nos ensina, Pai, a todo dia colocar o brilho nessa aliança. Nos ensina todo dia, Deus, a amar essa aliança. A ajustar o caminho, a rota, sempre ser a rota celestial. Pai, eu quero seguir o Teu caminho até o fim. Ó Deus, eu declaro na vida de cada irmão, de cada família, ó Deus, uma integridade da forma como andou Daniel, da forma como andaram Paulo, Senhor, como andaram os heróis da igreja primitiva, Pai. Oh, Senhor, pessoas que nos inspiram porque olharam para a palavra e conheceram Deus através da palavra, do relacionamento da oração, da adoração profunda, Pai. De tudo que eu preciso, Senhor, Deus. Oh, Senhor, é todos os dias andar no centro da Tua vontade, Pai. E eu sei que vale a pena, Deus. Eu sei que eu vou poder olhar lá para trás e dizer, Senhor, valeu a pena te entregar todos os dias da minha vida. Senhor, que esse desejo verdadeiro no meu e no coração dos nossos irmãos possa nos levar a um alinhamento e a uma aliança eterna, Pai. Acerca da qual o Pai possa dizer, meu filho, segue o teu caminho, eu vou te dar o descanso e tem uma herança reservada para o teu nome. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra, ela é tão poderosa. A tua palavra, ela nos alimenta. A tua palavra nos sustenta. A tua palavra nos dirige. A tua palavra é a porção do Senhor para nós a cada dia. Assim seja na minha vida, na minha casa, família e ministério. Assim seja na casa, na vida e na família de cada um. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o louvor. Amado, segue o teu caminho até o fim e receberás a tua herança em nome de Jesus. Amém, amém e amém.